Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Joana, trazendo para vocês a explicação da lição 15 do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, na página 72 até a 75, tá bom? Vamos lá? Nesta lição 15, a gente vai falar sobre o conto de assombração. Então vocês têm aqui no começo uma explicação do que é esse conto, né? No conto de assombração, a ação geralmente acontece à noite e há sempre um fantasma, um ser misterioso ou sobrenatural. Claro que vocês já ouviram muitos contos de assombração. E eles têm que ser sempre esse elemento, né? As ações acontecem à noite, sempre aparece um fantasma, alguma coisa sem explicação. Então vamos lá, eu vou ler com vocês esse conto e depois vocês vão responder as perguntas de interpretação, tá bom? Vamos lá? A procissão e a missa das almas. Uma senhora muito curiosa morava perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ijaci. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas, mas ninguém abria janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões de almas. O que tinham de fazer era ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada, quando percebeu que uma dessas procissões passava. Ao abrir a janela, uma das mulheres que acompanhava a multidão deu a ela uma vela acesa. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era uma vela, mas um osso humano. Que legal, né? O que será que aconteceu aí? O que será que a mulher deu para ela, né? Será que era um osso mesmo, de verdade? Fica a dúvida aí, mas é bem legal o conto. Vocês vão aqui na número 2, começar, sublinhar no texto a expressão que mostra quando a história aconteceu. Então, a gente vai procurar aqui no texto algum termo que se remeta a tempo, tá? Então, a gente tem aqui, muito antigamente, tá bom? Número 3, o que as pessoas da cidade faziam quando ouviam a procissão passar? Voltem aqui no texto e procurem essa informação. E por que as pessoas agiam dessa forma? Na página 73, está pedindo no exercício 4 para que você releia este trecho. O que tinham de fazer era ficar rezando dentro de casa até o cortejo passar. Essa palavra destacada, que é o cortejo, que está aqui mais pretinha, em qual dessas palavras ela pode se encaixar como sinônimo? Tem o mesmo significado que cortejo. Número 5, releia este outro trecho. Essa senhora, porém, não resistindo à tentação, foi dar uma espiada quando percebeu que uma dessas procissões passava. Este termo em destaque, dar uma espiada, o que significa? Vocês escolham a melhor resposta aqui. Número 6, cite uma característica da senhora que foi dar uma espiada na procissão. Olha, eu não vou falar para vocês, mas muitos de vocês são, tá bom? Quem gosta sempre de dar uma olhadinha no que está acontecendo, coloca aqui, como é que a gente chama pessoas assim? Essa característica é importante para o desenvolvimento da história? Claro que é, né? Assim que vocês colocarem a palavrinha aqui, expliquem por que é importante que essas senhoras tenham essa característica, tá bom? Aqui tem mais uma explicação. Os contos de assombração costumam apresentar um final inesperado para surpreender o leitor. Então, 7. Por que ao final da história a senhora ficou espantada? E 8. Que suspeita inicial é confirmada ao final do conto? Lá no comecinho do conto diz que, ao ouvir a procissão passando, as pessoas se escondiam. Por quê? Porque acreditava-se que era uma procissão de almas. Se era uma procissão de almas, era uma procissão de mortos. E aqui no finalzinho, o que acontece que confirma que era realmente uma procissão de almas, de mortos, tá bom? E explique aqui para a Pro. Vamos para a página 74. Na página 74, a gente tem o exercício 9. Releia o trecho final desse conto. Aquela senhora guardou a vela e no dia seguinte, para seu espanto, percebeu que não era vela, mas um osso humano. Então, como é que o leitor fica no final? Espantado, comovido, revoltado ou contente? Que sinal de pontuação foi usado para essa sensação do leitor? Vamos voltar um pouquinho lá nesse finalzinho do texto? Aqui, qual é o ponto? Qual é a pontuação que é usada aqui? A professora está circulando aqui, Tem um nome essa pontuação. Escreva aí para mim, no exercício da página 73, qual é o nome desse sinal de pontuação. Exercício 10.
No decorrer do texto, o narrador dá pistas de que a história trata de algo sobrenatural. Então, coloca aqui a sua resposta. Algo sobrenatural, aquilo que não é natural de acontecer. 11. A expressão tarde da noite indica que a história aconteceu? Coloque aqui a sua resposta principal. Marca um X aqui na frase que você acha que explica o que significa tarde da noite. 12. Se a história acontecesse em um dia claro, lindo e ensolarado, o clima de mistério seria o mesmo? Explique sua resposta. 13. Procure no texto palavras que indiquem o nome de lugares e copie no espaço abaixo. Tem lá o nome do lugar, né? A cidade e tal. Na página 75, a gente tem o exercício 14. Releia este trecho. Muito antigamente, as pessoas costumavam acordar tarde da noite e ouvir uma procissão passando pelas ruas. Mas ninguém abria a janela ou porta, pois desconfiava-se de que seria mais uma das conhecidas procissões de alma. Esse termo destacado aqui em pretinho, aqui, ó, pois, me dá uma ideia de explicação, de oposição ou de tempo? Coloque sua resposta. O narrador deste conto é um personagem? Quer dizer, o narrador, ele participa da história ou ele é alguém que só conta a história? Explica aí, nessas duas linhas do exercício 15. Exercício 16. Em que trecho há uma opinião do narrador? Opinião, aquilo que ele pensa. 17. Qual é a finalidade desse texto? Qual é o objetivo desse texto? Vocês têm 3 frases aqui. Escolha a que melhor explica a finalidade, o objetivo, para que serve esse texto. E na 18, a nossa última, assinale o título que provavelmente tem a mesma finalidade do texto, a procissão e a missa das almas. Qual será desses 3, esses 4 títulos aqui, que tem a mesma finalidade, tem o mesmo objetivo do texto que nós lemos na atividade 15. Tá bom? Bom estudo para vocês, não esqueçam de fazer tudo em casa certinho, se esforcem para não ficar por fora do que a gente está trabalhando aqui na sala, quem está em casa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.